Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Moisés e hoje a gente vai falar um pouco sobre textura, mapeamento V e tipos de mapas, mapas difuso, mapa de relevo ao normal map, um pouco de iluminação e algumas coisas básicas, tá bom? Para que vocês já possam ter um pouco de conhecimento de como fazer o mapeamento do UV de um objeto, como texturizar. O mapeamento V. Vamos lá. O mapeamento V ele serve para mapear as faces de um objeto, as superfícies de um objeto, de um modelo, e de forma a facilitar a texturização desse objeto. Como funciona, né? Vamos ver aqui na interface do Blender, vai ser mais fácil de entender. Eu vou abrir aqui uma janela, a janela de mapeamento V, do ladinho aqui, ó. É só clicar nesse tracinho que tem aqui no canto esquerdo, puxar para o lado e vai abrir uma nova janela. Aí você clica aqui no botão e muda para o V-Image Editor, assim. Bom, aqui com o objeto selecionado, o cubo, se eu quisesse adicionar nele uma cor sólida, é bem simples, né? Se for uma cor única de material, você só vem aqui na aba de material. Se ele não tiver nenhum material, você cria um novo material clicando em mais, dá um new e pronto, ele já tem um material. Você pode chamar do que quiser. Cor. Aqui na parte difusa você muda a cor e tá pronto. Na hora que você renderizar ele, tecla 0 para acessar a câmera e F12 para renderizar, ele já vai ter aquela cor. Mas vamos supor que a gente quer uma coisa mais complexa do que uma cor sólida, que nem está aqui nesse objeto, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar uma textura. A textura é uma cor difusa, uma imagem, uma cor sólida. Pode ser uma fotografia, uma imagem que foi pintada, qualquer coisa do tipo, que vai dar cor para esse objeto. Então a gente vê isso com frequência, né? Em jogo, em animação. Na verdade é bem simples. Aqui vamos supor esse cubo. Eu quero deixar ele com essa textura de parede aqui, ó. Vamos supor que eu estou fazendo uma parede mesmo, então. Eu vou editar ele aqui, ó. Tecla Tab, selecionar as faces aqui do lado. Vamos mover aqui para dentro. Assim, vamos supor que eu estou fazendo uma parede. Mas bem simples. Aí eu quero que ele tenha essa textura aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer um mapeamento UV desse objeto. Para trabalhar com mapeamento UV no Blender é simples, né? Não é nada muito complicado. Você seleciona o objeto e com a tecla U você pode acessar alguns tipos de projeção UV. Esse objeto aqui, como ele é um cubo, ele é baseado num cubo, você clica aqui, ó, Cubo Projection. E aqui na janela de UV Editor, ele já vai ter separado todas as faces do objeto. Uma coisa importante aqui é que todas as faces que vão ser texturizadas, elas têm que ocupar esse volume aqui do centro. Essa região aqui, toda essa parte em volta, ela é inutilizável, tá? Ela não aparece na hora de renderizar. Então você seleciona tudo, aperta Ctrl P. E aí o Blender vai ajustar a imagem aqui dentro. Tá ok? Aí como é que funciona? Para a gente ver aqui na Viewport se o objeto está texturizado ou não está com a textura, né, no mapeamento, a gente tem que vir aqui na aba Shading, tá? É a tecla N, você abre essa barra. Na aba Shading, você habilita a opção Texture Solid. Ele vai aparecer assim, tá? Isso aqui ainda não é o suficiente para renderizar. Se você acessar a câmera e renderizar o objeto, ele ainda não vai aparecer. Porque a imagem está no mapeamento do objeto, mas ainda não está associado ao material. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que vir aqui na aba de texturas, criar uma nova textura do tipo imagem or movie. E aí a gente vem aqui na aba Open. Você pode abrir a imagem no seu diretório e clicar Open aqui, onde ela estiver. Como eu já abri do outro lado, então ela está aqui, ó, na listinha do Blender. É só eu selecionar aqui. Agora, se eu apertar F12 novamente para renderizar, ela já aparece no render. Ó.
Agora uma coisa importante, como é que a gente ajusta, como é que a gente trabalha com o mapeamento V? Bom, vamos supor que eu quero que essa face aqui pegue toda essa textura. Se você selecionar só ela em Edit Mode, selecionar só essa face aqui, ó, muda aqui embaixo para Face Mode, seleciona. Você vai ver que ela está pegando só uma parcela, mais ou menos um quarto aqui da imagem. Mas eu quero que ela pegue toda essa região aqui, então eu faço o quê? Seleciono essa face e aperto Ctrl P. Ele já vai cobrir toda a região, tá? Viram que ela ficou invertida agora, ficou na vertical, né? Aí a gente só vem aqui no editor, clica R e rotaciona. Funciona mais ou menos como editar um objeto aqui na 3D Viewport. Vou selecionar outra face, eu posso apertar Ctrl P para ele ajustar o tamanho automaticamente, ou a tecla E ele também faz o mesmo processo. Ela ficou parecida, só que a parte de cima aqui está voltada aqui para baixo, então a gente rotaciona também. Assim. Ao selecionar essa face, aperto o E, aqui, vamos ajustar ela aqui, ó, dar uma alinhada aqui, ó. Tá vendo que está um pouquinho mais para cima? Eu posso ajustar aqui manualmente. Eu teclo G aqui na aba de UV Editor e movo para onde eu quiser. Assim, tá? O mesmo do outro lado, seleciono a face, aperto o E. Em cima e embaixo. Tá? O objeto está mapeado. Esse mapeamento aqui, na verdade, é um mapeamento bem simples, né? Se você ver bem, algumas faces estão sobrepostas. Esse lado, o lado direito da parede e o lado esquerdo, no mapeamento V está sobreposto. Em algumas situações não pode ser assim, mas, por exemplo, para a gente renderizar aqui no Blender não tem problema nenhum. Pode usar assim, então. Mas tem programa aí que, tipo o Unreal Editor, né? O 4.0 e algumas outras versões, que se você for criar um mapa de sombra dentro do próprio editor, ele não pode ter mapas assim sobrepostos, dá erro. Ele vai jogar uma sombra em cima da outra e vai virar uma bagunça total. Já aconteceu comigo e não é legal não. Agora aqui, o que é legal, né? Voltando a falar sobre texturas e materiais. Para quem vai trabalhar com jogo, game, low poly, é legal você texturizar uma parede assim, porque ó que bacana, você pode tá montando o seu cenário do seu jogo, do seu jeito que você quiser. É bem simples mesmo, né? Você multiplica um pouquinho e tá aí. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma parede com uma janela aqui, ó, só um exemplo, né? Eu tô aqui em Edit Mode, selecionei um dos blocos, uma das paredes que eu criei. E vamos fazer o que? Vamos adicionar alguns cortes. Assim. Assim. Vou remover esse corte aqui do meio. Vou selecionar essas duas faces aqui. Vou apertar o X. Vou deletar na terceira opção de cima para baixo. Face. Deletou. Abriu o buraco. Agora vamos fechar. Seleciona esses dois edges, aperta F. Seleciona esses dois, aperta F. Esses dois, aperta F. Esses dois e aperta F. Agora a gente só tem que fazer o mapeamento V, né? Seleciona essa paredinha aqui, aperta o E. No V editor aqui, diminui até ficar com um tamanho parecido com a da outra parede, né? Do lado. E ajusta. O mesmo do outro lado, seleciona o vão da janela, aperta E. Diminui com S de escala. Tá? Até ficar parecido com a do lado. Repete embaixo. Assim mais ou menos e em cima. E estão vendo? Bem bacana, né? Olha que legal. Já tenho a janela aí, o vão da janela. Se eu estiver fazendo um cenário ou alguma coisa do tipo. Vamos fazer o que?
Vou criar só um planinho aqui pra gente brincar um pouquinho. Criar um plano. Vou aumentar o tamanho dele aqui, né? Vou fazer o mapeamento dele, seleciono tudo em Edit Mode, aperto U, Unwrap. Vamos usar essa primeira opção aqui de cima. Como ele é um plano, né? Então a gente não precisa, não tem utilidade de usar o Cube Project. Seleciona tudo, Unwrap. Ele já está mapeado assim. Eu vou mudar a textura porque para ficar mais parecido com o chão, né? Vou dar um Open aqui. Vamos lá aqui no painel de texturas. Pegar uma textura de concreto ou alguma coisa do tipo assim. Acho que aqui tá bom. Legal. Se você for na Viewport e renderizar, né? Deixa eu posicionar a câmera aqui, ó. 0 para acessar a câmera, Shift F para navegar, como se fosse uma vista de primeira pessoa. Tecla F12 para renderizar. Tá? Estão vendo que já está aparecendo. Mas o material do chão não, porque a gente não configurou, é lógico. Então você clica aqui na aba de material, cria um novo material e vamos chamar de piso ou chão, sei lá. Piso, tá bom? Aba Texture, cria uma nova textura. Open. Open, não precisa porque eu já carreguei, né? Então ela aparece aqui na listinha, concreta aqui, ó. Agora ela tá meio grande, né? Tá muito grande os blocos de concreto, dá pra você ver um vão enorme e os vãos não são desse tamanho. Então se a gente quisesse repetir essa textura nesse espaço, a gente tem que vir aqui, ó. Mapping, mapa, né, no caso. O V já está selecionado. O VMapa que ele vai usar, porque um objeto ele pode ter mais de um tipo de mapeamento V. Ele pode ter um mapeamento V que está assim, grande, outro mapeamento V que está pequenininho, outro que está grandão, ele pode ter vários mapeamentos V. Você não precisa selecionar se ele tiver um só, ele automaticamente vai pegar o primeiro. Mas eu vou selecionar aqui. Legal. Vamos aumentar aqui o número de size para 4 e 4. Agora aqui na janela não está aparecendo, mas se a gente renderizar, ele já aumentou o número de repetições, tá vendo? Do objeto, olha como é que tá. Eu vou aumentar um pouquinho mais, vou aumentar para 5 e 5, assim. E a gente renderiza e ele já está aí. Legal. Eu vou salvar porque eu tenho mania de ficar salvando, tá? E é bom vocês também pegar essa mania, porque se o seu computador reiniciar, acabar a energia ou alguma coisa assim, o seu arquivo ele pode corromper. O Blender faz um backup de segurança, ele faz um arquivo de segurança, mas já aconteceu comigo do arquivo corromper, tanto o original quanto o arquivo de segurança. Não sei porquê, mas aconteceu comigo. Então é bom estar sempre salvando. Eu vou chamar esse nível aqui de nível low, que é um cenáriozinho básico, né? Bem low poly mesmo. Eu estou salvando aqui em qualquer lugar, mas é bom vocês terem sempre um endereço definido, tá? Assim, tá salvo. Aí toda vez que eu quiser salvar, Ctrl S e salvo a cena. Vamos falar um pouquinho sobre iluminação aqui agora. Se você clicar aqui embaixo, nessa Method to Display Shading, você pode mudar para Render Edge. Ele vai aparecer como se fosse uma renderização em tempo real. Essa renderização aqui, ela consome bastante do seu processador, né? Porque o processador não para de trabalhar um segundo enquanto ele estiver renderizando. Então, se você não tiver um processador rápido, não é legal estar usando, não. Eu uso isso aqui, mas é bom tomar cuidado, tá? Porque senão ele pode ficar travando, esse tipo de coisa assim. Material, ele vai exibir como se fosse o material mesmo na hora de renderizar, com as configurações de brilho, especular, difuso. Textured é só a textura seca mesmo, tá? Sem efeito de brilho, sem efeito de reflexo, nem nada do tipo. Sólido, os modelos sólido, né? Ele continua texturizado assim, porque eu habilitei essa opção aqui, mas se você desabilitar ele vai mostrar só o sólido mesmo, assim.
tá bom? Tem mais algum tipo aqui? Tem o wireframe, que é o engradado, né? O wireframe mesmo, é só as linhas. E box bolding, que é uma espécie de caixa que engloba todo o objeto. Não importa o formato que ele tiver, se ele for redondo, quadrado, for uma pessoa, ele vai enquadrar esse objeto dentro desse box bolding. Eu não uso muito essa opção e na verdade eu acho que eu nunca vi ninguém usando. Bom, vamos aqui falar um pouquinho de iluminação, né? Se a gente mudar aqui para Material, a gente vai conseguir ver o efeito de iluminação da lâmpada da nossa cena. Aqui, como está a lâmpada default, que já vem na cena padrão do Blender, você pode mover ela. E se você mexer ela com a opção Material habilitada, você já consegue ver a diferença. Ó. A lâmpada caminhando lá dentro da cena, tá vendo? Vamos supor que isso aqui é um galpão. E aí a gente tem uma lâmpada. Shift D para copiar duas. 3, já vai ficando mais claro, tá vendo? Tá bom? Agora uma coisa que a gente tem que observar. Uma parede de concreto de verdade, ela não reflete um brilho forte assim, ó. Esse borrão branco assim, não reflete. Isso não acontece de verdade. Então tem algumas configurações que a gente tem que setar, sempre no material. Isso no Blender, no 3D Max, no Maya, no Unity, no Unreal. Já mexi com todos esses programas e todos eles funcionam igual, tá? Basicamente é a mesma coisa. Muda um pouco o nome, muda um pouco a localização do botão, mas no final das contas o resultado é sempre o mesmo, não muda. Então a gente diminui aqui, ó, na aba especular, na aba de material. A gente pode ou zerar, na minha opinião, uma parede é quase zerada assim mesmo. Deixar bem pouquinho mesmo. O mesmo vale para o chão aqui, ó. Seleciona o chão e diminui para quase zero. A menos, é claro, que você queira dar um efeito de piso encerado, o que não é o caso dessa textura aqui. Você vê que não é um piso encerado, entendeu? Aí você aumenta lá para cima e aumenta o hardness aqui. Ó. O hardness é a concentração do brilho. Quanto mais concentrado, mais brilhoso vai dar a aparência desse objeto. Tá vendo? Ó? O reflexo da luz no chão. E aqui a gente pode estar brincando, né? Por exemplo, a gente pode mudar a cor da lâmpada. Uma verde. Essa lâmpada aqui, ela está com um raio de distância muito grande, de 30 unidades. Se você habilitar aqui, ó, na aba da lâmpada, o esfera, você vai ver que ela está com um raio de distância enorme. Para uma lâmpada normal não é assim, na verdade, né? É bem pouquinho. 5 mais ou menos, acho que dependendo da lâmpada ainda é muito. 4 acho que tá bom. Vou mudar aqui para 4. E aqui para 4. Viu que já ficou mais interessante, né? As lâmpadas geralmente ou elas são brancas ou elas são amareladas, mas aí o cenário é seu, você faz do jeito que você quiser, né? Cada uma de uma cor. Tá vendo como é que ficou bacana o cenário? Legal, né? Tem um esqueminha bem bacana no Blender que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês selecionarem a câmera, não nem precisa selecionar a câmera, você está em cima de um objeto, de um plano. Se você apertar Shift F e apertar G, ele cai na cena como se fosse um jogo de primeira pessoa. E você consegue andar com as teclas W, S e D. Ele até pula, se eu não me engano. Mas agora eu não me lembro o botão, mas você consegue navegar no cenário. Para quem está querendo fazer um preview de como está ficando o seu cenáriozinho low poly aí, é bem bacana. Tá aí, as nossas lâmpadas estão configuradas. Agora um material importante, que é para quem está querendo trabalhar com desenvolvimento de cenário, jogo, usando o Blender ou qualquer outro programa, né, de computação gráfica. É o normal mapa. Hoje em dia não tem, né, praticamente um jogo para videogame assim, um jogo bem feito mesmo, exceto o celular, eu não sei dizer direito, mas eu acho que jogos de mobile não tem normal map. Mas o normal map é um tipo de mapeamento de textura, assim como o difuso, que define a cor,
O Normal Map serve para definir relevo. Quem já fez aula de educação artística básica mesmo no ensino médio, ensino fundamental, já ouviu falar de relevo, né? Você tem uma imagem plana, ela é lisa, 100% lisa, mas de acordo com as cores, com as sombras, você tem a impressão de que ela está em relevo. E o Normal Map serve para fazer esse efeito também. Então como é que a gente faz? Vamos selecionar uma parede. Todas elas aqui compartilham do mesmo material, então o que você alterar em uma vai alterar em todas. Material aqui, textura. Vamos criar uma nova textura. Ó, vamos chamar isso aqui de difuso. Como se fosse um workflow, né? Um workflow para você seguir. Você sempre nomeia tudo direitinho, que é para você nunca se perder. Diffuse, assim. Vamos criar um novo material, vamos chamar de normal map, assim. Image. Open, agora eu vou abrir por aqui, porque eu ainda não carreguei essa imagem. Vamos lá em New Folder. O normal map dessa textura, deixa eu ver, tá junto com ela, aqui, ó. Daqui a pouco a gente corrige esse roxo que ficou aqui, mas eu vou abrir a imagem aqui pra gente dar uma olhada, pra me explicar um pouco como é que é. O normal mapa, quando você gerar um normal map, se você pegar uma textura que tem um normal map, ela é mais ou menos assim, viu? É uma textura com diversas cores que servem para ressaltar os relevos da imagem. Essa textura aqui não é minha, tá? Eu peguei gratuito em algum site da internet aí, tem várias. Mas se você reparar bem, só nesse mapeamento aqui, você já sabe que são sequências de tijolos só pelo relevo que ela simula, com essas cores. E é isso que ela vai fazer aqui na imagem. Então a gente seleciona aqui o Normal Map. O mesmo esqueminha, né? Agora a gente vai vir aqui na aba Influence. Ela tá marcada aqui como Color. A influência que ela tem sobre esse material desse objeto é colorizar, essa aba Color. Só que a gente não quer que ela colorize, porque não é a função do normal mapa, desse mapa de normal. Então você desabilita aqui do lado, já não tem mais, tá vendo? Qual que é a função dela? A função dela é a normal mesmo. Então você vem aqui nesse cantinho que está tarjado como Geometry e habilita o normal, assim. Agora olha o que aconteceu. Vou colocar aqui perto, vou desabilitar e habilitar novamente. Olha o que ele fez. Ele já está simulando as cavas do vão, dos vincos do tijolo. Bem bacana, né? Aqui ele está muito forte. Pode ser que seja da minha renderização, da imagem, mas eu vou diminuir um pouquinho o nível de intensidade assim, ó. Eu posso ou aumentar muito o nível de intensidade, o que obviamente não fica bom, ou diminuir muito, o que também não fica bom, ou ajustar aqui, ó, o nível que eu achar que fica interessante. Assim, mais ou menos. E olha o resultado, como já está bem mais legal, bem mais convincente. Parecendo uma parede já, bem mais realista, né? Esses efeitos todos, se você acessar a câmera e renderizar, eles aparecem, ó. Vou aumentar a resolução aqui do render para 100% da capacidade e renderizar, assim, ó. Todos os efeitos já aparecem, tá vendo? E essa é a utilidade básica do Normal Map, é simular, em vez de você fazer tijolo por tijolo com um relevo de verdade, você fazer utilizando o Normal Map. Em jogo, geralmente é utilizado assim. Agora, se for uma renderização para uma animação, também usa Normal Map. Depende muito de quem está fazendo, né? Se você quer ganhar tempo de processamento, ou você pode usar um Displace Map, que é um mapa baseado nas cores preto e branco, né? Que vai gerar o relevo real na imagem. Vai ser como se cada tijolinho existisse mesmo. Mas eu não vou falar sobre isso agora. O que eu queria passar para vocês era basicamente isso aqui, né? Se você quiser aprender o básico aqui sobre material, com isso aqui você já consegue fazer várias coisas, né? Você já pode fazer o teto desse local aqui, por exemplo. Para você que está começando aí, que quer ter noção de textura, ó que bacana.
Vamos mover isso aqui lá para baixo. Esse aqui é o básico, entendeu? Mas olha, para você construir um cenário já é muito legal mesmo. Existem outros tipos de mapeamento V, mas eu vou falar depois disso numa próxima aula, sobre mapeamento V de cilindro, esfera, esse tipo de coisa assim, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se gostou, não deixa de dar um like aí para ajudar a gente, se inscreve no canal e muito obrigado, até a próxima.